nessa faixa aí eu me senti um dos 4 Beatles, né, diante da Abbey Road. Mas eu estou diante da ex-4400 e a 400 passos da matriz, da Igreja Matriz de Manaus. Aliás, você consegue ver a Matriz de Manaus? Era um monumento da cidade que você via, hoje não. Para você tem que fazer uma escavação para descobrir a Igreja Matriz de Manaus. O meu nome é Aldísio, com S, Gomes Filgueiras. Hoje eu encontrei o meu lugar na terra. Sou filho do alto, voando em direção à terra. Eu vim com os pássaros, voando na barriga da cobra. A minha pele é vermelha. E tem coragem de sobra, Bessana, Bessana, filho. A província se defende como pode. Quando não pode se defender, tira o chapéu e desmunheque, 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 se sacode. Sempre fomos assim. Primeiro foram os portugueses, bravos e aguerridos. Essa praça é o único pedaço que sobrou de Manaus. E é uma espécie de band-aid, né? Tratando da memória que é depois. Né? Então essa praça é tudo que sobrou da barbárie que continua passando por Manaus. E não digo isso como nenhum sentimento de nostalgia, que eu acho isso uma bobagem. É porque o que está passando por Manaus é predação mesmo. É uma ação predatória e que o IBAMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Greenpeace, devia alguém intervir nessa destruição, porque não é destruição apenas de um prédio antigo, mas de um espaço de humanidade, que é, me parece, o destino da globalização em todos os recantos do planeta. É tirar o sossego do ser humano. E agora nós estamos vivendo a era do descartável. E o ser humano também é descartável. Ele não serve mais para nada. Ele não serve mais nem para produzir capital. Só para consumir o descartável. E como os chineses dizem, você é aquilo que come, nós só comemos o que está descartável, nós só consumimos o que é descartável, nós também somos descartáveis. E é por isso que as grandes nações estão procurando um espaço em outro planeta, no planeta Marte, estão procurando água na Lua, porque aqui eles sabem que vão e estão destruindo. Ai de ti, Manaus, ninguém te amou mais de uma vez. Eu te levarei pelas mãos, eu te lavarei pelos maus, como as tribos lavam os seus campos, como as tribos levam os seus santos, como os loucos que ainda calam, como os poucos que ainda falam com o próprio coração. Agora que sou hóspede da tua língua, agora que o porto abriu-se a todos os vínculos, agora que habitam a mesma paisagem e escolhes entre cadáveres as tuas homenagens, eu vou te unir, mesmo que seja contra mim. Eu inventarei discursos políticos, nosso único teatro de comédia, para incensar o teu inferno com a minha porção de condenado.
A memória sem povo, a de ti, Manaus. Eu nasci na Beneficente Portuguesa, ou seja, nasci em berço de ouro. Mas logo fui devolvido para o berço de palha, para Cachoeirinha, lá nas ilhargas do Igarapé no 40. E a minha infância foi no Igarapé no 40, escola pública, para aprender a ler, escrever e ser gente. O poeta andando é o quê? Eles frequentemente, flanderie. Eles frequentemente são atropelados porque eles andam na rua como autistas. Eles andam na rua como se estivessem sem noção de perigo. É essa a situação do poeta andando na rua. Ele não tem a noção do perigo. Mas, paradoxalmente, sabe de todos os perigos. E até descobre os mais letais que os seres humanos normais não descobrem. Porque os poetas não são normais, eles têm os poetas são uma questão médica, é uma patologia. A poesia é uma patologia hoje, precisa de assistência médica. A sessão do Marinho era sentar à noite depois do Cinema Odeon, esperando a chuva passar e recolhendo as mangas que a enxurrada levava lá para Eduardo Ribeiro. Era um banquete de manga, todas as noites que nós tínhamos que assistir, que nós íamos assistir um filme no Cinema Odeon. Manaus perdeu a cidadania. Aliás, Manaus é filha de um tempo em que havia dinheiro e bom gosto. Hoje só tem dinheiro. É hora da nossa partida. Quem é que não sente, quem é que não chora numa despedida? Agora eu já vou embora. Parte, morre de... Aqui nessa esquina, onde você está vendo essa parede de aço preta, aí era o Cinema Odeon. Era aqui exatamente nessa esquina. A gente fizeram um espigão de péssimo gosto. Aliás, nunca vi nenhum espigão com bom gosto. Pelo menos em Manaus. Não é uma cidade no meio da rua.
Isso é uma réplica da cidade flutuante que existia em frente a Manaus até o final dos anos 60. E tudo aqui é flutuante, tudo aqui é transitório. Agora, Manaus não é mais uma cidade. Manaus agora é um assentamento. E quem deveria governar Manaus seria os Médicos Sem Fronteira e a ONU. Porque como cidade mesmo, isso só existe no organograma dos impostos municipais. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do Alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Aqui eu me lembro do primeiro assalto a banco que houve em Manaus, era o Banco Português. O cara entrou aqui no Banco Português, apontou uma arma para o caixa, levou o dinheiro e foi preso numa parada de ônibus, na 7 de setembro, esperando o ônibus, com a mala cheia de dinheiro. E a arma que ele usava era uma arma de brinquedo. Foi o primeiro assalto a banco a Manaus e não deu certo, que talvez fosse de brincadeira, né? Nossas canções de criança são cirandas financeiras. Aprendi a fumar e a desertar do amor. Não sobrou nada ou pouco ao redor de mim. Em mim não sobrou pouco ou nada. Já não digo saudade, mas lembrança. Aqui eu fui menino sem vício. Ali, fraguei a paralisante nudez zero e o arrepio de todos os mistérios. Juventude. Não me é mais possível sorrir sem tirar-me um grito de espanto do espelho. Os primeiros dentes se vão. Em torno da boca fecha o cerco, o eco dos resíduos, rugas, as primeiras, da última refeição. Nunca mais me livrarei delas, nem com o giz desta paisagem aneróxica de pernas rijas, projetada na janela como um filme, mudo, sem piano ao fundo. Meu coração está frio, a geladeira está vazia. Para não render-me assim incondicional, me quebro em joelhos, vou ao fundo do poço, e se não houver água que me mate a sede, eu sangro até a lágrima e ainda me sobra a medula. Sinto, é o que me resta. Que mais eu posso ser que já não esteja na TV? Henrique Martins com Eduardo Ribeiro. O que era o canto do fuxico? O canto do fuxico é onde as pessoas se reuniam para falar mal, não da vida alheia, mas do governo. Do governo, do prefeito, do político. Ninguém falava dos nossos compadres. E eram pessoas que compravam livros nas 3 únicas livrarias que existiam aqui e vinham comentá-los. Nem que fosse depois de ler a orelha do livro. A mesma casa, a mesma cara, eu mereço um beijo. Aí pelos 4, 5 anos de idade, eu vestia o paletó do meu pai
E atravessava o quintal, porque as casas todas da Cachoeirinha, foi um bairro planejado, com ruas largas, tinham quintais maravilhosos. Eu atravessava o quintal à noite para ir ver os terreiros de macumba que existiam, de candomblé, que existiam no bairro da Raiz, a fartura. Eu frequentava 2, 3, com 4, 5 anos de idade, 2, 3, 4 terreiros desses. Eu acho que era o tantã dos tambores e a plástica dos corpos dançando e incorporando aquilo que os evangélicos hoje chamam de Espírito Santo, mas que eram os caboclos, os orixás, os exus, as entidades. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo candomblé, porque me parece que é a religião mais ecológica que existe. Aqui estou, irmã. Sou do Rio, irmã. Tenho meu cigarro, irmã. Diga o que quer, irmã. Diga o que quer, irmã. Vir ao centro da cidade era uma aventura interclasse. É como se hoje você saísse da periferia para visitar uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo. E sempre se vestia uma roupa limpa, né? Porque naquele tempo até os pobres tomavam banho e andavam limpos na cidade. Era imoral, ilegal, engordava não tomar banho e não vestir uma roupa limpa, por mais pobre que você fosse. Aliás, não havia exatamente pobreza. A pobreza foi reinventada aqui pela Zona Franca de Manaus. A partir da Zona Franca de Manaus, a cidade sofreu essa invasão bárbara. Aí sim, hoje nós temos pobreza e miséria. Olha aquela outra estupidez que inventaram em Manaus. O mototaxista. Um doente mental inventou que motocicleta dá voto. E todo mundo no Brasil aceitou isso. Isso não existe em lugar do mundo, em lugar nenhum do mundo. Isso. Mas existe a profissão de mototaxista. É como você transformou a mula e o avião do traficante como profissionais reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. É isso que se chama emprego e renda. Qualquer crime pode virar emprego e renda. Então o tráfico de droga é emprego e renda. Ninguém paga melhor. Uma vez uma amiga minha disse, pô, a tua poesia não fala de amor. Eu acho que não existe uma poesia mais
mais afetiva, mais amorosa, mais de amizade, naquele sentido também grego antigo, e de solidariedade, do que o amor, do que a minha poesia. Mas as pessoas querem que eu diga, eu te amo. Por isso toda noite eu reclamo. Os lençóis molhados da manhã, o café da manhã. Porra, isso está dito. Se está dito, vai lá, compra o disco, compra o livro. Né? Agora, aí eu escrevi um poema de amor para me livrar. Poema de amor que eu escrevi. Ronco, peido, rancor. Isto é o amor. Pronto, encerrei o papo. E teve outro que também dizia, I love you. Eu estou no ginásio, quase que por acaso tropeço com um companheiro lá, que hoje é engenheiro, que estava escrevendo um poema para um concurso que o Grêmio Estudantal, Plácido Serrano, ginásio mais ou menos, Pedro II, realizava com uma frequência incrível. O colégio tinha uma biblioteca fantástica, tinha um laboratório de ciência, de botânica, e eu disse, bom, eu também posso fazer. E esse também posso fazer me levou realmente a escrever o meu primeiro poema, que infelizmente não me lembro mais qual seja, mas me colocou diante de uma coisa de que eu mais tenho medo, que é a arrogância, a petulância, porque eu estava naquele momento absolutamente incompetente para escrever um poema. Eu não tinha a menor ideia do que era um poema. A gente lia a poesia, mas era como se fosse um artefato pronto, já que saía de uma máquina, talvez, quem sabe até de um poeta. Mas não tínhamos nenhuma noção do quanto exige de esforço, de trabalho, a artesania da palavra. Então, como se construía um poema assim? Era como o Chico Xavier faz, psicografava os autores. Então a gente lia Castro Alves, então nós éramos Castro Alves. Aí a gente lia Casimiro de Abreu, então, ai que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Aí a gente lia Olavo Bilac, e era todo mundo assim, uma espécie de, cada um ia vestir uma máscara de ter rolado. Isso também me satisfazia, porque a coisa mais difícil do mundo é você ser você mesmo. E é uma coisa que eu tenho me esforçado muito até hoje, e tem me dado um trabalho infernal, é ser Aldir Figueiredo. Não existe nada que me dê mais trabalho no mundo. E é um trabalho, aliás, é o único trabalho a que eu me dedico realmente, porque eu sou de uma preguiça fantástica. Dizem que os baianos são preguiçosos, né? Mas o amazonense não se dá nem o trabalho de ter preguiça. E eu sou nessa categoria assim de que realmente é preciso ócio para que você comece a suar para poder criar. Não existe criação sem ócio. O Oswaldo de Andrade dizia que o negócio é a negação do ócio. Por isso eu não faço negócio. Hoje eu encontrei o meu lugar na terra. Sou filho do alto, voando em direção à terra. Eu vim com os pássaros, voando na barriga da cobra. A minha pele é vermelha e tenho coragem de sobra. Dessana.
Descena foi um parto pantagruélico. O Márcio tinha essa ideia do Descena, que era preciso. Nós estávamos muito urbanos, não é? Muito presos a. Na verdade, nós queríamos que a nossa literatura saísse da época da borracha, do naturalismo da época da borracha. Porque tudo que se escreve aqui vai até a época da borracha. Depois ninguém tem coragem de enfrentar a realidade que vem depois. Principalmente essa realidade virtual, que é a Zona Franca de Manaus. Né? Então nós precisávamos fazer uma leitura pré-borracha, que era entender, já tínhamos feito o Agiricado, mas queríamos ver como é que nós seríamos capazes de entender a cosmogonia indígena. Além do mais, isso já estava sendo prejudicado pela deculturação dos Dessana e dos tucanos também. O descimento dos índios continuou para Manaus, para a Zona Franca de Manaus. E começamos a trabalhar, eu e o Márcio, num texto. E como cantar? Não podia cantar com a música de índio, porque índio não tem música. Índio não tem música. E aquela música do índio é plá, 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 aquela dança. E depois nós não somos índios. Nós não somos índios. Nós queríamos contar do nosso ponto de vista branco. A gente, o mestiço, o mameluco, o diabo que fosse, menos índio. Nós queríamos que o discurso fosse do índio, mas não podia ser índio, não podia ser indígena. Tanto que a música, eu comecei a fazer a música, primeiro que a primeira música, eu estava atrás do Wandler, nós estávamos atrás de um compositor para trabalhar a música. E eu pensei no Wandler Cunha, e fui atrás do Wandler Cunha, e ninguém estava disposto para isso, porque a garotada estava ganhando um dinheirinho nas bandas de baile, e não tinha tempo para o teatro que não dava dinheiro, só dava trabalho e prejuízo, não fritava um ovo. Então eu fui atrás do Wandler e já na coisa comecei a fazer logo o quê? Começar o quê? Uma música uma peça de índio com um blues. Então a primeira abertura já era um blues, que não era nada indígena, era negro, e negro americano. Bom, depois nós conseguimos convencer o Adelso Santos, que estava estudando no Instituto Vila Lobos, e é hoje um maestro, para trabalhar com a gente. Mas eu sempre, muito chato, interferia com mais linguagem do blues. E a música tinha um sotaque também dos Beatles. Tinha um sotaque dos Beatles, porque eu acho que daquela geração de rock, o que realmente vai ficar, né, é a música dos Beatles. E um musical do tipo do Descana, que nós conseguimos montar como um espetáculo de rock, né, um concerto de rock, na época, com playback, não foi nem com música, com cena, com playback, era um inferno ficar contando o tempo, todo mundo muito doido lá nos bastidores, aí um empurrava o outro, e agora canta, vai. Em 1976. Nós lançamos juntos, eu e o Márcio naquele momento, com o Joaquim Marinho estava numa secretaria aí de cultura, e o Márcio, nós lançamos em papel jornal, a edição de bolso, papel jornal, o Márcio estava lançando o Galvez, Imperador do Acre, eu estava lançando Malária e outras canções malignas, o Ednei Zancotti estava lançando Carapanã Atômico, né? Porque nesse momento também existia o Hahnemann Bacelar projetando uma concepção de pintura expressionista muito importante, que até hoje não foi avaliada, aliás, não foi avaliada por preconceito e por ignorância do que seja arte plástica. A ditadura conseguiu cumprir o seu dever de casa, ou seja, desconstruir as últimas resistências humanistas de uma geração que poderia ter oferecido ao país alguma coisa muito melhor, muito superior
do que nós temos hoje. Nós tivemos a censura militar e nós tivemos a censura da própria sociedade civil amazonense. E foi a sociedade civil amazonense que acabou com o teste. Porque no momento em que o Brasil abriu para a democracia, a sociedade amazonense preferiu o lado mais conservador, mais retrógrado do que essa democracia representou desde a criação do Estado brasileiro. A Juricaba tem piranha no Pirarucu, depois virou Furias do Lápis, Descendo, o Pequeno Teatro da Felicidade. Todos esse esforço da nossa inteligência jovem, do nosso talento jovem, foi de trazer, de fazer do Amazonas, de oferecer ao Amazonas uma massa crítica da sua história, passada, presente, e com a perspectiva de um futuro realmente, em que nós, amazônicas, e não só amazonenses, pudéssemos ser realmente os donos do nosso território. Esse é o desafio que continua sendo do teatro, continua sendo da música, da poesia, da literatura amazônica. É preciso que nós tenhamos a coragem de voltar a retomar esse discurso crítico. Estamos muito acomodados com o que acontece na manchete do jornal. Não aprendemos ou desaprendemos a ler nas entrevistas. Estamos comendo gato com lebre e ainda não nos apercebemos. A história do Nordeste é importante a história de cada um desses grupos que estão expostos aqui. Tudo isso é um esforço de criar realmente uma cidadania digna dentro da sociedade amazônica. Não queremos mais que a cidade de Manaus seja apenas um corredor entre o porto e o aeroporto, que são lugares onde a gente se encontra para dizer adeus. Nunca seja bem-vindo a nós mesmos. Batuca,
se defende como pode. E quando não pode se defender, tira o chapéu e desmunheque, 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 se sacode. Sempre fomos assim. Primeiro foram os portugueses, bravos e aguerridos. Aqui chegaram nos velhos tempos e acabaram com os índios. A província se defende como pode. E quando não pode se defender, tira o chapéu e desmunheque, 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 se sacode. Sempre fomos assim. Depois veio a borracha, trazendo muito dinheiro. A gente vivia tranquilo, confiando até nos ingleses. A província se defende como pode. E quando não pode se defender, tira o chapéu e desmunheque, 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 se sacode. Sempre fomos assim. Agora é o triunfo da zona todo vapor. Quero ver se de repente não desbundo de pavor. A província se defende como pode. Quem nasce em Manaus quer viver no Rio de Janeiro. Quem vive no Rio de Janeiro quer morar em Nova York. Quem mora em Nova York quer viver no Seringal Mapiá, Ecologia do Santo Daime, Estado do Amazonas, Brasil. A humanidade é o pecado de Deus, mas eu não acredito em Deus. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis.